Olá! Nesse vídeo nós vamos estudar as variáveis do tipo enum, que são as variáveis do tipo inteira, só que a gente pode customizar esses valores a partir de nomes, a partir de strings, a partir de uma formatação bem interessante para tornar o nosso código mais organizado, mais legível e mais fácil de compreender. Aí vê só, eu tenho aqui uma estrutura particular de declaração de o tipo de variável enum. A gente já estudou o tipo inteira, booleano, estudamos o tipo double, estudamos o tipo string e agora vamos ver esse tipo enum, que é assim, ó, a gente bota enum. Tá vendo que agora já ficou essa setinha piscando aqui para o lado. Se eu apertar tab, ele completa. Ó. Apertei tab, completou e agora eu dou um nome, por exemplo, pode ser minha variável, minha var, vou botar uma coisa assim. Isso aqui vai significar que a minha variável, uma variável customizada minha, vai ter esse tipo. Veja que interessante. E esse tipo vai poder admitir alguns valores, algumas numerações, parâmetros que eu posso especificar, por exemplo, assim, ó, par. Vou botar até em maiúsculo, par 1. E agora eu boto vírgula, depois par 2, vírgula, par 3, por exemplo. Aí você pode perguntar, para que eu vou criar uma coisa como essa? Para que eu preciso isso? Porque vamos supor que você tenha um conjunto de variáveis e cada uma dessas variáveis aqui com esses nomes, parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, tenha um valor associado a um número. Tem algum número inteiro, por exemplo, que eu posso usar para fazer alguma conexão com um if, com alguma estrutura de algoritmo. Enfim, você vai precisar de alguma coisa como essa. Se eu compilar do jeito que está, olha, compilei, isso aqui agora vai poder ser utilizado como se fosse um tipo de uma declaração de uma variável. A gente já viu como declarar variáveis, estudamos inclusive o que são variáveis globais e locais. Nós já estamos bem desenvolvidos com relação a variáveis. Então aqui dentro de um start eu posso chegar e botar assim, ó, int var 1, né, por exemplo, e botar 90. E também eu posso agora fazer, veja que interessante, botar minha var, olha, já aparece aqui como opção, tá vendo? Clico e agora boto mv, como se fosse a minha variável, ponto e vírgula, sei lá, não boto mais nada. Se eu fizer algo desse tipo, olha, está já associado essa minha variável, esse meu enum, a essa minha agora forma de declarar. Né? Eu estou dizendo que esse mv é o nome da minha variável, tem como tipo esse enum que eu declarei aqui em cima, com essa referência. Veja que interessante. Toda vez que a gente tiver algo novo assim, né, essa palavra reservada, é uma boa prática a gente apertar F1 para entender como é que funciona essa declaração, essa estrutura. Veja, a gente usa enums com essa formatação. A gente bota o nome, o tipo da variável, depois a gente escolhe quais são os valores, por exemplo, quais são as constantes, né, associadas. Então, enumerações de constantes é outra ideia da gente imaginar esse tipo de enums. Por que a gente já bota enumeração de constantes? Preste atenção agora, o nome já é bem sugestivo. Enum, enumeração. E de constantes porque esses valores não vão ser alterados. Inclusive, se você vai fazer o meu curso de robôs ou indicadores, a gente usa muito os enums dentro das variáveis do tipo input. Input, por exemplo, eu boto aqui, ó, minha var e boto um im, por exemplo, e agora aqui dentro eu posso escolher alguns desses parâmetros, alguns desses valores assim, ó. Aí fica bem interessante de a gente trabalhar com isso. Agora veja, eu coloquei minha var aqui e depois que eu declarei essa minha estrutura enum, eu tenho que colocar isso aqui antes. Então veja só, se eu estou usando isso, eu tenho que colocar antes. Se eu compilar agora, o erro sumiu, tá vendo? Então muita atenção, se eu colocar aqui, ó, e compilar, eu tenho um erro, porque ainda não declarou esse tipo de variável. Eu tenho que vir para cá e declarar sempre anteriormente, porque ele vai compilar toda essa estrutura, depois vem para cá. Tá entendendo aí? Observação esse detalhe. Isso aqui é uma observação mais avançada, não vem ao caso, mas só para você ter uma ideia, a gente pode requisitar valores pedindo para o usuário, caso você crie um robô ou um indicador, a gente usa esse input aqui. Mas eu vou apagar isso, o importante é a gente entender essa estruturação e vamos vir para cá, né, compilar, estamos com tudo em ordem. Eu vou botar um print, vou dar um print aqui só para a gente visualizar o que é que aparece, né? Eu vou botar resultado igual e vou botar vírgula mv. Se eu fizer uma coisa como essa, o que é que vai acontecer? Veja só. Vamos lá no nosso MetaTrader executar esse script. Estou aqui no MetaTrader, vou executar o script enum. Aqui, ó, estudo enum. Clico, arrasto, olha aqui, o resultado é 582. Aí você, que resultado é esse?
Isso aqui veio devido estar pegando alguma coisa geral, alguma coisa, um número genérico. Eu não especifiquei nada. Por exemplo, se eu tivesse botado 0 aqui, veja que eu posso fazer uma coisa como essa. Se eu botar um 0 aqui, o que ele faz? Ele pega a enumeração dessas variáveis constantes, sempre começando como 0 sendo essa parâmetro, esse valor, ou esse nome, depois o 1, 2 e assim ele vai na ordem, se eu não especificar, por exemplo, um valor qualquer diferente de 0 aqui. Eu posso fazer uma coisa como essa. Veja, isso pode parecer um pouco complicado, né? Mas não é. Veja que quando eu botei um 8 aqui, essa tentativa de botar um 0, ela foi desconexa. Se eu colocasse um 0 aqui, ó, eu vou tentar agora compilar, vai funcionar normalmente, sem erro, tá vendo? Mas quando eu botei qualquer valor diferente de 0 aqui em cima, ele não conseguiu encontrar essa possibilidade de atribuir um valor para esse tipo de variável como sendo 0. Porque esse tipo de variável, minha variável, só admite essas possibilidades, que é ou 3, aí depois de imediato aqui vem 4 e 5. Veja que se eu botar 4, o erro na compilação vai sumir, ó. Tá vendo? Se eu botar 5, o erro na compilação também não vai ter. Agora, se eu botar 6, o que acontece? Pensa aí. 6 não faz parte da lógica de variáveis aqui, porque ele começou com 3, 4, 5 e não tem mais nada. 6, 7, qualquer coisa que eu botar em diante, ó, não vai dar certo, porque não faz parte da combinação, da caixa de informações, das possibilidades do meu enum. Note que eu tenho um ponto e vírgula aqui no final, é muito importante, depois da declaração do enum. Só uma observação aqui. Agora veja só, se eu colocasse um 90 e compilasse, aqui se eu colocasse agora um 100, compilar vai dar errado. Agora se eu botar um 91, faz sentido botar 91, por essa lógica que eu acabei de explicar para você? Faz sim, porque ele pega 90, esse é próximo é 91, e aqui é 92. Vou até colocar 92, não vai dar problema nenhum, veja. Agora, se eu botar 93, o que acontece? Na estruturação aqui não existe isso aqui. Mas veja, eu posso fazer assim também. Agora eu posso botar aqui, ó, 70. E aqui eu venho e boto como se fosse outro inteiro. 1, 2, 3. Sei lá, uma coisa assim. Se eu compilar vai dar errado, né? Não vai poder. Eu vou ter que colocar aqui dentro como possibilidade para guardar valores dentro dessa variável de nome mv que tem o tipo minha var, que a gente declarou do tipo num. Eu só posso colocar dentro dessa variável, ou seja, dentro dessa minha caixa de armazenar valores inteiros, 90, 70 ou 123. Se eu botar 123, compila normalmente, não tem problema. Se eu botar 70, compila normalmente. Se eu botar 90, a mesma coisa. Mas se eu digitar qualquer coisa diferente desses valores, ele dá errado. Aí você vai dizer, se eu não colocar nada, como está feito aqui, ó. Se eu colocar nada, desse modo, ele vai sempre pegar 0, 1 e 2. Se ele botou 1 aqui, ó, esse 1 referente a essa parametrização. Aí tem como eu ficar vendo todos esses valores. Do jeito que eu estou aqui colocando esses números, vai aparecer lá para mim, lá no MetaTrader. Vamos ver, só para você ver que eu vou mostrar algo importante já já depois disso. Então aqui eu vou limpar, vou dar 2 cliques no enum, olha aqui o valor 1. Tudo bem, se eu botar aqui 4, vou poder? Não. 3 pode. Também não, né? Por que no 3 não pode? Porque começa de 0, 1, 2. Então aqui 2 sim. 2 pode. Sempre a indexação, né? A contagem de índice começa pelo número 0 e vai de forma crescente. Então se eu quero, por exemplo, ao invés de sair esse número 2, sair o nome aqui, ó, esse parâmetro, esses nomes, eu posso chegar e usar aqui, ó, enum, é uma função, toString. Tá vendo? Já tem o enum toString, ó, que ele vai transformar esse meu número, que 2 aqui, para um string, que a string é esse nome daqui que eu digito. E quem é o número 2? Número 2, né, de índice 2, da referência 2, corresponde a esse parâmetro 3. Se a gente compilar, vamos visualizar lá. Aqui, ó, 2 cliques. Olha aí, ó, parâmetro 3. Veja que legal. Você já vai percebendo uma utilidade nisso à medida que você for precisar customizar. Eu coloquei esse 2 assim, mas eu poderia ter feito, ó, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Dá no mesmo. Ou eu coloco um número, né, o índice representando essa contagem a partir de uma referência inicial que eu dou. Aqui, se eu não botar nada, fica 0, 1, 2. Ou eu boto o nome da minha variável em si. Veja que legal. Eu coloquei o nome da variável agora aqui, ó, parâmetro 3. Ela vai aparecer aqui normalmente, né? Deixa eu limpar, 2 cliques. Olha aí, parâmetro 3. Se eu não colocasse esse enum toString,
iria aparecer o número referente a esse parâmetro. Tá entendendo aí, então, a utilidade disso? Você pode criar vários tipos de enums assim, ó. Por exemplo, dia, semana. Aí agora você bota o quê? Segunda, depois terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não vamos botar acentos nem as cedilhas, para não complicar. Pronto, a gente pode fazer uma coisa como essa. Ó. Depois, se eu pegar agora aqui, declarar uma variável dia da semana, olha, já aparece, eu aperto Enter, posso botar DS, que é dia da semana, e escolher aqui, por exemplo, um número 5. E agora eu vou botar DS aqui dentro. Ó. Veja que interessante. Vamos compilar. Veja lá, vai aparecer o quê? Imagina o que, é que vai aparecer aqui. Resultado vai aparecer aqui valor. Aqui é 5. Olha só. Vamos lá. Vou limpar. E num sábado. Por que sábado? Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sábado. Tá entendendo aí? Então 5 refere-se ao meu inteiro, a minha enumeração associada a esse meu enum dia da semana, que tem o valor 5, e assim eu tenho um nome associado. Isso aqui eu posso usar também para fazer a troca, né, de um nome por um número, usando esse enum to string, ou seja, depende do seu processo, depende da sua problemática. Você pode usar essa estrutura de enums nos seus algoritmos e pode ter certeza, vai ajudar muito. Aí detalhe, eu declarei isso aqui no escopo, que escopo global. Eu poderia ter declarado isso aqui no escopo local. Se eu declarei no escopo global, eu posso usar, por exemplo, void teste, uma função de teste, só para a gente ver aqui, como a gente já vem fazendo nos vídeos passados. E agora aqui dentro fazer o quê? Eu vou declarar essa minha variável, assim, ó. Vou dar um print, vou fazer tudo o que está fazendo aqui. Posso fazer uma coisa como essa. Se eu compilar, aqui eu digitei errado, né? Na verdade é isso aqui, ó. Ctrl C. Agora eu compilo para dar certo, pronto. Se eu usar essa função teste, ele vai printar esse resultado para mim. Eu estou podendo fazer isso porque está, dia da semana, essa declaração está global, mas se isso estivesse aqui dentro, no caso eu vou até colocar para a gente ver o que acontece, estudamos com muito cuidado no vídeo passado sobre variáveis locais e globais, né? Aqui eu gosto até de indentar, então eu seleciono tudo, aperto Tab para ele ir todo para frente assim e organizar. Pronto, agora eu compilar, deu já erro. Deu já erro, por quê? Porque isso aqui não está declarado, não está no contexto global, está local agora, eu só posso usar esse num aqui dentro. Veja que se eu apagar isso, vou comentar, né, Ctrl T, comento tudo, eu vou compilar normalmente, porque ainda esse contexto está aqui global para essa estrutura dentro dessas chaves, como a gente viu no vídeo passado. Então, tranquilo. Por isso, vamos ter muito cuidado ao declarar os nossos enums e, de preferência, sempre declarar eles logo aqui no início do nosso arquivo, né, para não ter problema na hora de compilar o código. Tudo ok? Então, agora ficou aí mais uma informação e, como a gente já sabe, se a gente tivesse if, alguma condição aqui, ó, 2 igual a 10, isso aqui é uma condição que a gente pode fazer normalmente, né? É meio que absurdo isso, porque está constante, eu estou fazendo uma comparação aqui, sempre isso vai ficar falso, mas vamos supor que isso aqui seja 2 igual a 2, então isso aqui sempre vai ficar verdadeiro. Eu posso ter uma lógica como essa e botar outro if aqui, ó. E agora botar 3 igual a 3, por exemplo, também. Atenção, o igual tem que ser duplo, senão eu não faço o igual de pergunta lógica. Isso aí a gente já estudou em vídeos passados. E eu tenho várias cascatas agora de uso disso aqui, ó. Vamos dar um Ctrl X só para a gente fazer uma referência, né, e uma revisão com relação ao vídeo passado. Programação é assim, né? Os estudos são assim, a gente vai estudando e usando em outras coisas. Veja que dentro dessa camada, se eu compilar, já vai dar erro. Por quê? Já não vai identificar aqui, ó, porque está local a essas chaves daqui. Isso daqui, ó. Está local a essas chaves. Se eu usasse isso, toda essa estrutura, vou recortar. Vou colocar agora aqui embaixo dessas chaves. Se eu fizer uma coisa como essa, nesse meu enum, vai funcionar ainda? Vai dar certo? Vamos ver? Não. Por quê? Porque isso daqui, ó, ainda está local a essas chaves. Agora, se eu pegar isso, Ctrl X, e colocar aqui, ó, aí sim, se eu compilar, vai sumir o erro. Porque isso agora, né? Deixa eu até organizar melhor. Isso aqui
está referente ao uso dessas chaves aqui, ó, mais externa, que esse código está nessas chaves. Então isso aqui é global para essa estrutura daqui. Ou tá local, né, no caso. Tá local para essa estrutura daqui. Eu sei que você já entendeu porque você assistiu com cuidado o vídeo passado e agora você já tem uma possibilidade de customizar variáveis, enumerar, no caso, variáveis inteiras, e a gente pode usar enums caso você precise nos seus algoritmos. Tudo ok? Espero que tenha gostado do vídeo e aguardo você no próximo. Até breve!